Você sabia que a Genial tem um dos melhores atendimentos ao cliente do mercado financeiro? Funciona 24 horas por dia e 7 dias na semana. O time é 100% genial, sem terceirizações, o que faz com que a gente tenha agilidade e autonomia no atendimento. E rapidez é aqui com a gente. Temos um dos melhores tempos de resposta do mercado para qualquer solicitação. A Genial foi uma das empresas com maior evolução na nota e indicadores do Reclame Aqui. Agora, contamos com você para votar na Genial no prêmio Reclame Aqui. É bem rápido, assim como o atendimento da Genial. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Eu tô rindo porque eu comecei o podcast antes de entrar ao vivo. Comecei a falar aqui, não tinha nem entrado ao vivo. Mas hoje a gente vai fazer um podcast super legal. Como vocês viram aí no título, até um título bastante chamativo, que é se existe possibilidade de ganhos explosivos com as empresas do setor de saneamento, dado agora as eleições. Para isso, eu tô aqui com o Vitão. Fala aí, Vitão. Bom, eu sempre me confundo com as câmeras. É aquela ali. Beleza? E aí, pô, eu achei interessante esse nome desse título, porque foi até o título do seu próprio relatório, né? Foi. E por que ganhos explosivos? Vamos direto ao ponto, Vamos direto sem ao perder ponto. tempo? Vamos direto ao ponto, porque a lá. gente começou até mais tarde hoje. Então vamos dizer assim, mais uma vez, né? Tudo a gente escreve na plataforma Genial Analisa. Se você não entrou na plataforma Genial Analisa ainda, você vai entender a conversa aqui pela metade, né? Eu acho que esse contato aqui é bom pra gente conversar, pra, enfim, trocar ideia, responder dúvidas e tal. Uhum. É uma mídia diferente. Sim. Vamos lá. Qual foi a primeira vez que eu falei de privatização de estatais? Acho que há uns 6 meses atrás, a gente fez um evento chamado Casos de Evento. Oportunidades para multiplicar seu capital. Isso tem o quê? Uns 6 meses, Bruno? Acho que um pouquinho Você mais. estava aqui? Porque você saiu? Então, entrou? eu acho que é um pouquinho mais, 6 meses. É? Sei lá, uns 8, colocaria. Ok. Aí o que acontece? Cada célula lá da Genial Analisa, ela trouxe um caso. O que é um case de evento? É aquela ação que você está ali, que se acorda, aconteceu alguma coisa, ela sobe 50%. Por quê? Uma aquisição, uma abertura de capital, uma venda, um fechamento de capital, enfim, tem 1 milhão de coisas para acontecer, Uhum. mas no final do dia é isso. Acontece alguma coisa que a empresa dá uma pancada gigantesca para cima. E assim, quando você compra uma ação, você faz o valuation todo certinho, e tem aquilo que você vê, que no final do dia é aquilo que você consegue estimar mais ou menos, e tem aquilo que você não vê, que são as coisas que você não consegue estimar naquele momento. As coisas boas, como por exemplo, uma privatização da Petrobras, quem participou aqui do podcast vai entender que, cara, tem 0 privatização no valuation da Petrobras. Tem 0. Se, de fato, o próximo governo, e isso aparentemente faz parte da agenda do presidente Bolsonaro, quiser privatizar a Petrobras, saiba que você vai estar comprando isso hoje por rosca, por 0. E por que eu estou falando isso? Lá no case de evento lá atrás, eu trouxe a possibilidade da privatização da Copasa. Vitor, seu mentiroso, está escrito na plataforma da Genial Analisa. Se você não leu, cara, desculpa. Não dá pra gente ficar aqui. Tem que chamar, tem que vender o peixe, porra. Aí, então, qual é o racional? Era muito simples. Você tinha ali a eleição do governador Romeu Zema, que tem uma plataforma privatista, Partido Novo, etc. E que, assim, estava no seu primeiro governo, foi eleito sem uma bancada, né? Quem lembra lá da eleição de 2018, foi praticamente um milagre a eleição dele. Sem articulação nenhuma. Sem articulação nenhuma, né? Porra, o cara sempre foi empresário, e o bom de ser empresário é que você fala assim, bota isso aqui pra cá, e acontece. Agora, no jogo político, não, né? Você tem que articular, etc. Foi o primeiro ano dele. Ele entrou numa de assim, não vou negociar com o Congresso local. O Congresso local falou, beleza. E também não fez nada. Atrapalhou um pouco a vida dele. E no primeiro ano de 2018, você teve todo um problema ali relacionado à reforma da Previdência. Isso consumiu foi até setembro, se não me engano, no governo federal. E o governo estadual os governos estaduais estavam esperando o resultado da reforma da Previdência Federal, porque tinha essa discussão se a aprovação da reforma da Previdência Federal ia descer para os estados. Acabou não descendo, os estados tiveram que cada um aprovar a sua reforma, e eu lembro até que de Minas Gerais demorou um pouco mais, enfim. E o que eu estou querendo dizer com isso? O primeiro ano foi tomado por essa discussão, inclusive aqui no estado de São Paulo. Para quem não lembra, o ex-governador Dória, ele foi bem claro, assim, nossa, nós vamos privatizar, deu uma entrevista para Bloomberg do lado do Henrique Meirelles falando que queria privatizar a empresa.
E o que aconteceu no ano seguinte? Pandemia. Então, assim, os esforços das prefeituras, dos governos, do governo federal, enfim, de todo mundo foi para resolver a pandemia, né? Enfim, escola, colégio, saúde, bloqueia e não bloqueia, lockdown. Então, assim, todo mundo ficou focado nisso e, pô, é muito difícil você tocar uma outra agenda que não aquilo que aconteceu. Então, assim, dando benefício da dúvida, foi uma coisa muito difícil e o governador Zema não conseguiu tocar a agenda como ele queria. Só que naquela época já saíram umas prévias de pesquisa eleitoral e sempre dava ao Zema assim, com uma vantagem muito grande em relação ao ex-prefeito de Belo Horizonte, que era o Calil. Então ficava assim aquela coisa, poxa, em um segundo mandato, ele se reelegendo, inclusive na época já tinham pesquisas, inclusive quem leu os relatórios viu, que ele poderia ganhar em primeiro turno, se tinha essa possibilidade. Aí o negócio avançou. Então assim, aí pronto, vamos voltar aqui para a semana passada. Pum, ele ganhou no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno, ganhou com uma folga bizarra. Ele fez uma coligação, enfim, fez uma coligação, né? Desceu pro play, né? Então, peraí, não é o partido do eu sozinho, vamos fazer uma coligação. E, inclusive, surge já o nome dele para 2026, para quem sabe ser o sucessor ou do Lula ou do Bolsonaro, a depender de quem vencer. E o que eu quero dizer com isso? Na quinta-feira, antes das eleições, nós fizemos uma nota chamada... Primeiro que eu já tinha escrito aquela nota lá atrás, analisando os upsides, enfim. E depois disso, pouco tempo antes, eu escrevi essa nota. Pouco tempo não, na quinta-feira eu escrevi essa nota que vocês estão vendo aqui na tela, se puderem ver. Vamos lá, consegue mostrar? Aí foi. Saneamento e eleições. Existe possibilidade de ganhos explosivos nas empresas do setor? O ponto é o seguinte, aí tem aqui ó, em azul... que eu estou até marcando um link para quem quiser ver o evento de, sei lá, 6 meses atrás, e as minhas ideias relacionadas à possível privatização da Copasa. Aí aqui um pouco embaixo, não, vamos lá, calma aí, aí que eu falo das pesquisas de Minas Gerais, já mostrava que o Zema poderia ganhar no primeiro turno ou não, mas vamos para o que interessa. O que acontece? Quem já acompanha meus vídeos sabe que eu falo muito quando eu falo de distribuidora, por que analistas de energia elétrica também cobrem saneamento? Porque o modelo regulatório das empresas de saneamento é muito similar à das distribuidoras de energia elétrica. Ela é um monopólio natural e aquele preço final que chega na sua conta, ele não é tirado de lugar nenhum. Ele tem toda uma lógica bem grande, bem pesada, que se chama revisão tarifária, que acontece a cada 4 ou 5 anos, e depois disso, todos os anos, acontece o reajuste tarifário. Essa tarifa, ela é pautada principalmente, eu vou falar principalmente para facilitar, tá? Na quantidade de investimentos que você fez para atender aquela região específica. Falando de distribuição de energia elétrica, poste, fio, cabo, transformador, carro que o cara tem que levar na rua e, enfim, tudo que você possa imaginar relacionados à prestação do serviço. Isso se chama base de remuneração regulatória. Essa base, ela incide um retorno que é calculado pelo agente regulador. Vou chutar um número, 10%. A base é de 10 bi, 10%. Um vezes o outro dá 10 bi, dá 1 bi. Né? Desse 1 bi, esse é o retorno que o acionista pode colocar no seu bolso. Depois desse 1 bi, você adiciona custos operacionais, depreciação, perdas, enfim, impostos, etc. Você chega a uma coisa chamada receita requerida e no final do dia você divide pela quantidade de energias consumidas nos últimos 12 meses e dali você cospe um preço por megawatt. Tá? Aqui eu estou falando de distribuição. Em saneamento é um pouco diferente, então se você é um analista institucional, saiba que eu estou querendo simplificar, não quero entrar em todos os detalhes, eu sei que você é muito inteligente, não precisa colocar aqui nos comentários que é diferente, eu só estou querendo simplificar essa questão. Então o que acontece? Essa base... Então, assim, por que umas distribuidoras valem mais do que outras? O que faz uma distribuidora ser mais do que outra? Uma distribuidora, seja de saneamento ou de energia elétrica, o racional é o mesmo. Daquela estrutura tarifária que é garantida na sua tarifa, que é garantido lá naquele preço final, dependendo do quão eficiente você é em relação àquilo que está inserido na sua tarifa, você coloca essa diferença no bolso. Então, o que eu quero dizer? O regulador botou lá custos para operar a cidade de São Paulo. R$1 bilhão. Aí envolve salário, gasolina, aluguéis, etc, etc.
Mas o regulador, ele é tão eficiente que ele faz com 900 milhões. Pô, ele, sei lá, ele é muito eficiente, faz todos os indicadores certinho, consegue atender todos os problemas, compra dos melhores fornecedores, faz tudo direitinho. Vamos supor que ao invés de ele ter um custo de 1 bilhão, ele tem um custo de 900 milhões. Então quer dizer que ele tem um retorno acima daquilo que está estabelecido na tarifa. E à medida que você tem um retorno extraordinário, isso se reflete no lucro e vai se refletir no valuation também. Tá? E com uma vantagem. Se você tem uma rentabilidade muito alta, no caso da Cielo, o que aconteceu? Calma aí. No caso da Cielo, é muita informação. Pra mim? Ah, tá. Foi mal. No caso da Cielo, traiu competição, veio a competição. Pensei que você estava fazendo uma pergunta retórica para você mesmo. Pra você ficar ligado. Então, assim, o que aconteceu com a Cielo? Veio a para deixar ligeiro. Fui pego de surpresa aqui. Pra você ficar, tá vendo? Tava só avisando o Deilson que tava torto o seu mosaico ali. Eu falo isso pra deixar... Porque, pô, cara, se eu falar de regulação, todo mundo dormir, né? Não tem que ser faz ligeiro. Sentido. Foi mal. Não, quinta-feira... Com o seu raciocínio. 8h30, falar de regular base de remuneração. Mas você já falou isso com muita extensão num podcast passado, claro, né? Mas eu tô só atualizando. Então, vou ser mais breve ainda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse retorno, ele é... Porque isso faz parte da tese da Copasa. Então, se você é mais eficiente... Aí, voltando por causa da Cielo. Se você tem competição, e você tem um retorno extraordinário, vem a competição e destrói esse retorno extraordinário. Exato. Agora, a distribuidora, seja de saneamento ou de energia elétrica, ela é um monopólio natural. Então, assim, esse retorno... Então, essa é uma das belezas de se investir no monopólio natural, mas o monopólio natural precisa ser bem gerido. Se você deixar a Bangu, como era o caso de uma série de distribuidoras brasileiras que quebraram, então essa história, setor perene, blá, 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 mentira. Tem que ser bem gerido, senão quebra e vai pro escambau. Então, quando você não gerencia isso bem, o mercado pune você, tá? E você passa a negociar a um valor abaixo da sua base de remuneração, tá? Então, quando você vê o múltiplo que a gente usa, valor da firma, o que é o valor da firma? Valor de mercado mais endividamento, dividido pela base de remuneração, se for abaixo de 1, isso quer dizer que você ou é uma oportunidade, ou a empresa é muito ruim. Exatamente. Tá? A quanto a Copasa estava negociando na quinta-feira? Aproximadamente 0,45 da base. É porque ela é ruim? Demais. Entendeu? Entendi. Não é demais, ela é ruim. Só ruim. Tá? Ai, mas... Torcida, calma. Calma. Não é uma empresa que eu admiro. Ela tem seus problemas, mas tudo tem preço. Inclusive, quem viu a última análise de resultado trimestral, eu dei compra para ela. Por que eu dei compra? Porque eu sei que ela é uma empresa ruim, mas no final do dia ela paga suas contas. No final do dia ela paga suas contas, né? Não é uma empresa que apresenta prejuízos e tal. Ela tá ali sobrevivendo. Tem um problema sério com investimentos. Ela investe muito pouco, tá? E o mercado pune isso também. Tem uma ineficiência ali em custos. O ponto é o seguinte: no final do dia, e nos últimos resultados, enfim, os custos aumentaram muito e acabou tendo uma deterioração de rentabilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Enfim, quando eu dei compra, ela estava negociando ali nos 45 do book. Veja bem, se ela for privatizada, é muito normal... Pelo menos uma vez. Exato, você matou. Pelo menos uma vez. Esse é o cenário com base. Exatamente. Exatamente. Você matou, você deu um tapa na cara do negócio. E como é que a gente vai descobrir esse preço? No momento em que ela for ser leiloada, existe uma disputa entre o novo acionista e o dono do ativo. Então, assim, o novo acionista, à medida que ele brigar com outras pessoas que vão estar disputando por esse ativo, ele vai tentar apropriar a parte... Todo mundo vai ter seus cálculos. Então, assim, o cara... tô aqui com o meu modelo, eu acho assim que eu vou cortar esse custo aqui, vou otimizar esse investimento, vou aumentar esse investimento aqui. Eu acho que a empresa pode valer 2,5 EV sobre base, vamos supor. Então, existe uma antecipação na hora que tem o leilão. E dessa antecipação, existe uma divisão ali entre o atual acionista e todo mundo que vai querer brigar por esse ativo. Assim, se ele vale no mínimo 1,2 e eu estou enxergando que eu posso arrancar de valor até 2,5, existe um gap gigante aí que os caras vão cair na pancada para levar o ativo e tentar... Então o ponto é o seguinte, se uma vez é a base, o ativo pode ir para 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 1,7. E aí que é o ganho explosivo. Explosivo. Eu vou dar o exemplo mais bizarro
E que eu fiz uma live também, inclusive é genial, nem existia ainda. Mas eu não fiz uma live, eu fiz um... não existia ainda o formato de live, mas eu fiz uma apresentação ali com o Vilega de um dos programas que ele tinha. Não sei se alguém era da época, mas o ponto é o seguinte, eu achava que ela podia ser vendida, ela foi vendida, a ação saiu de 15 para 45 em, sei lá, 1 mês, 2 meses, uma coisa assim. Bizarro. Saiu... Então, assim, quem tinha a ação no mês X, deu mais um pouco, triplicou. Assim, foi bizarro, bizarro. E saiu a 2,7 Everhub naquela época, assim, na base de ativos. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? O Zema, sendo reeleito, com experiência administrativa, com uma enfim, assembleia que com tá uma mais... assembleia, como possível candidato à presidência em 2016. 26, desculpa. Ele tem uma possibilidade maior de colocar uma agenda que ele acredita em pauta. Uhum. E aqui, nessa tabela aqui, ó, de sensibilidade, eu digo assim, se a Copasa valer pelo menos uma vez RAB, a gente está dizendo aí que ela vale R$26. Outros analistas podem divergir um pouco dessa base de remuneração. Não tem problema. O que a gente faz aqui não é ciência exata. Uhum. Né? A gente tem estimativas e sempre que você lida com estimativas, algum desvio vai ter. O problema é se essa minha estimativa aqui de 12,9, o outro analista tiver 30. Então, assim, um dos dois está muito errado. Ou eu ou ele. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Caso esse cenário se concretize, cara, ela vale pelo menos... Vale bem mais. E é por isso que na quinta-feira, quando o Zema ganhou no primeiro turno, sei lá, deu 60%, não lembro. Cara, o papel subiu 15%. Entendeu? Sim. Então, o que eu quero... Se for para concluir tudo que eu tô falando assim, tudo que eu tô falando aqui, cara, eu acho assim que o papel vale pelo menos R$25, R$26, na pior das hipóteses, caso a privatização siga adiante. E caso ela não siga, talvez ela volte porque ela estava ali na casa dos R$11, R$12. A simetria é brutal, tá? Então a gente está falando aí de 100% para cima, ou até mais. E se tudo der errado, talvez uns 15, 20, 25, vai? Assim, tem que fazer a continha de cabeça. Aí eu mostrei que, como o marco do saneamento ele é razoavelmente recente, tem uma análise dos prêmios de outorga, né? Dos leilões que já aconteceram. E sempre aconteceram com prêmios gigantescos, assim. O cara oferece, sei lá, quem quer comprar essa outorga, essa concessão aqui por 100 milhões? Vai alguém, sei lá, paga 1 bi, entendeu? Uhum. Então o cenário é muito interessante. Então, assim, ó, teve o caso da Amapá, pagou quase 50 vezes mais. É um pouco de exagero, mas enfim. Aí tem aqui a pesquisa, isso aqui é tudo passado, não interessa mais. Vale a pena ficar de olho, tudo passado. Aí tudo bem. E tudo que eu falei aqui serve para a Sabesp também, tá? E o Tarcísio passou bem, então, etc. Você acha que essa alta que teve na Sabesp foi justamente pelo Tarcísio ter saído na frente do Haddad? Sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Porque o Dória já tinha falado, lembra? Na época que o Dória falou, também deu uma porradinha. Foi. Aí corrigiu depois. O que aconteceu? Quando o Dória falou, a empresa chegou a negociar ali na casa dos R$60. Uhum. E quem quiser dar uma olhada no gráfico, bota no Google aí, chegou a negociar R$60. Até o momento, que com a questão da pandemia, etc., ele chegou num belo dia e falou, não vai rolar. Aí o papel vomitou tudo de novo. Exato. Isso aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte. Aqui eu já passei para outro documento, tá, gente? Que foi o que eu escrevi depois das eleições. Depois de domingo. O que acontece? Aí a Sabesp porrou, a Copasa porrou. A empresa de saneamento privatizou, não. O que acontece? O que eu acho do Tarcísio? O Tarcísio ele falou, eu quero privatizar a Sabesp. Beleza? Beleza. Mas qual é o ponto? Primeiro que ele ainda está no segundo turno. Pode dar uma zebra, não sei. Acho pouco provável, mas pode dar uma zebra. E segundo, assim, é o primeiro mandato dele. Né? Não sei se ele vai ter a mesma força. Ele é muito inteligente, assim, mas não sei se ele vai ter a mesma força. E no final do dia, a gente vai ter que testar a convicção dele. Do cara chegar e querer botar uma agenda privatista, como, por exemplo, foi o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Teve pandemia, mas ele chegou e privatizou as estatais lá do Sul. Ou seja, GTE, umas outras, fez reforma administrativa. Então, assim, o cara é convicto. Você pode falar do que for, eu não gosto. Mas o cara é convicto. E tocou uma agenda muito difícil à frente. Tá? Então, aí qual é a conclusão que eu chego em relação à Copasa? Quando eu dei o exemplo do Dória lá atrás... Sabesp, desculpa. Quando eu dei o exemplo do Dória, quando a ação chega ali na casa dos 60 e tantos reais, 62, 63, ela já começa a negociar muito próximo à sua base de ativos. À medida que se ela começar a negociar 64, 65, 66,
você já começa a pagar um pouco de prêmio em relação à sua base de ativos. Entendi. E a simetria vai gradualmente ficando pior. Porque o mercado já vai precificando um cenário mais otimista, e caso esse cenário mais otimista seja revertido, cara, o papel volta tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu ainda prefiro a Cobasa em relação à Sabesp? Primeiro, por uma análise política, isso é algo pessoal. Mais uma vez, o Zema foi reeleito no primeiro turno, tem experiência... E a simetria é bem maior. E a simetria é bem maior, exatamente. Então, assim, se der errado, a Copasa cai menos. Se der certo, eu acho que a Copasa porra mais. Uhum. Enquanto que na Sabesp é exatamente o contrário. Legal, o Tarcísio está indo para o segundo turno. Legal, me refiro à possibilidade de privatização, você vote quem você quiser. Mas, assim, mais uma vez, primeiro mandato, será que ele é tão convicto assim? Quais os problemas que ele vai passar ali? Será que ele não vai desistir no meio do caminho? Não sei se é a prioridade, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você quiser jogar o jogo da privatização, eu acho que a Copasa ainda está mais assimétrica. Tá? Aí aqui tem uma outra análise que eu fiz, que foi o seguinte, que foi a composição das assembleias estaduais. Então, percebam, o que eu fiz aqui? Eu acho que esse recorte aqui fica até melhor, o segundo gráfico. Eu fiz 2 recortes. Quando você pega o bloco de apoio de cada um dos candidatos, 27... Aí, a Assembleia Estadual de Minas Gerais tem 77 deputados estaduais eleitos. Desses 77, 27% fazem parte da bancada do Zema, da coligação do Zema. 35% da bancada do Calil e 37% de outra bancada. Mas esse recorte aqui eu acho que está mais interessante. É que a gente sabe que na política brasileira, direito, centro e esquerda é uma coisa meio... Claro, alguns partidos são claramente de esquerda, outros são claramente de direita, mas no final do dia, né, nada que uma negociação política que não sirva para quebrar as ideologias. Mas assim, quando você pega assim, quais os partidos que se identificam como direita, ou quais os partidos que se identificam como centro, ou quais os partidos que se identificam como esquerda, o recorte ficou mais ou menos dessa maneira aqui. Tá? 42% em partidos de direita, se você soma esses 42 com 27, dá aqui malimar quase 70%. Então, assim, ele tem uma teoria, ele tem uma maioria, vai ter que negociar, tá? Para ir para votar, precisa ter uma mudança constitucional lá na Assembleia, então ele precisa de maioria qualificada, 2/3. Então, se a gente pegar... E aqui, esquerda, são uns partidos assim, que não dá para você dizer que eles não são de esquerda. PT, PCdoB, PSOL, etc. Então, esses caras, em teoria, falariam não de maneira categórica. Tudo bem, não vou julgar, enfim, cada um com as suas ideias, mas o ponto é o seguinte, existe um recorte ideológico que eu acho muito favorável pro Zema, e se eu não me engano, da coligação dele, desses 77, acho que são 22 que são da coligação dele. São caras, assim, que em teoria, se fosse para aprovar isso aí, não ia vender caro, entendeu? Enquanto que um cara lá já do centro é outra coisa. Então, vamos indo aqui para Sabesp. Como eu comentei, o case ele é menos assimétrico. Quando eu pego o que ela estava negociando aqui nesse dia, até ela chegar a uma vez, o upside era só de 10%. Entendeu? A Sabesp ela já é historicamente melhor precificada que a Copasa. Aí, nisso que foi fechar o gap, restou menos upside. Então, e aqui não precisa de mudança constitucional também. Ele só precisa de maioria simples. Então, assim, perceba que, assim, sendo muito conservador, a gente está falando aí de um upside só de 10%, e no melhor dos mundos, o papel pode chegar aí a R$100 e tantos, entendeu? Dependendo do múltiplo que o player quiser pagar, né? E aí que volta para o que eu falei, é um case menos assimétrico. É interessante? Mas é menos assimétrico. O pessoal tá falando muito no chat aqui sobre Sanepar. Primeiro que o Ricardo falou assim, quando você falou que Copasa era ruim, ele falou que empresa boa mesmo é Sanepar. E aí começou essa discussão do por que não decola, o que está acontecendo, você acha que vai privatizar, tem chance ou não? A Sanepar, cara, eu nem comento a Sanepar aqui nesse documento, simplesmente porque não faz parte da agenda do Ratinho Júnior. Existia o risco Requião, o Requião era o segundo candidato melhor avaliado, com mais votos no estado do Paraná. Ele pode ter a qualidade que for, não quero discutir isso, mas vamos falar de estatal? Vamos só falar de estatal? Para as estatais ele foi muito ruim. Tá? Mas Vitor,
para as estatais do Paraná, ele foi muito ruim. Acabou. Desculpa se vão vir em cima de mim e tal, mas eu estou dando minha opinião de analista aqui. Peço perdão se alguém ficou chateado. E não faz parte da gente. Então, assim, eu nem comento, assim, sendo bem sincero, assim, eu nem comento o resultado. Você nem acha que isso deve nem passar... Não, eu acho que o caso da Sanepar é o seguinte. A gente já fez 2 lives aqui, tá todo mundo cansado de falar disso. Eu acho o seguinte. A revisão tarifária dela foi postergada para março de 2023. Então, eu acho que isso é uma incerteza. À medida que existe incerteza, isso bate no preço. Então, assim, muitas pessoas, inclusive, eu lembro que a empresa reportou até números razoáveis depois daquelas primeiras lives, mas o papel não andava. Por quê? Por causa de risco, né? E o que aconteceu também foi o seguinte, ela mudou o índice de reajuste lá e acabou tendo um reajuste menor do que deveria. Pois é, aí teve aquele reajuste que no primeiro momento foi muito razoável, mas à medida que os custos evoluíram demais, mesmo os custos não gerenciáveis, a empresa perdeu rentabilidade. Então, quem lembra daquela live que eu fiz, aquela primeira de todas, ela tinha uma rentabilidade, um ROI, né, um retorno do seu patrimônio, de 15%, 16%. Ele já está em 13%, porque já começou a acontecer alguma coisa. E eu acho que o próximo BO aí para ser resolvido da empresa é exatamente a revisão tarifária, que deve ser somente para março de 2023. Agora, a história é boa. O primeiro ano do mandato de qualquer político, de qualquer democracia, em qualquer lugar do mundo, é, em geral, quando o cara passa os remédios amargos. Então, se a revisão da Sanepar, vai aumentar o preço de alguma maneira, pode ser que ele faça isso no primeiro ano, por que não? Né? Recém-eleito, está com poder. Tem mais apoio, né? Tem mais apoio, está com 70%, foi eleito com 70%. Eu não fiz a análise, o corte da base de apoio, mas eu imagino que ele deve ter massacrado, assim, no bom sentido da palavra. Deve ter um apoio gigante. Mas como não envolve privatização, eu confesso para vocês que eu nem tive esse trabalho. E eu ainda prefiro a Copasa, porque, em termos relativos, a Sanepar, assim, na fotografia, ela é melhor do que a Copasa. Tem mais rentabilidade, tem mais margem, tem mais isso, mais aquilo. Investe razoavelmente bem, ainda que esse investimento não necessariamente venha sido reconhecido. Mas eu acho que, na questão da simetria, eu ainda prefiro a Copasa porque é o ganho explosivo. Assim, você não vai ter 100% de upside na Sanepar. Entendeu? 100%, 150%, sei lá quanto é que vai ser caso a privatização avance. Sanepar vai ser mais ou menos isso que você está vendo. Você vai receber um dividendo ali e... Não vai ser um ganho explosivo. Não. Igual a gente estava falando aqui. Então, assim, é isso. Aí a CEMIG, é o que eu comento da CEMIG, que também foi muito breve, que também ela andou um pouco. Mas a questão da CEMIG é o seguinte, eu acho pouco provável que ela venha a ser vendida de porteira fechada, porque a gente ainda tem tempo? Temos. Tá. Mais 10 minutos, mais Ótimo, 15 minutos. Então vou tentar falar de 10 minutos. A CEMIG, eu acho pouco provável que ela venha a ser vendida de porteira fechada, por quê? Porque a CEMIG ela é um guarda-chuva com muitos ativos embaixo dela. Geração, transmissão, distribuição, tem gás, já teve telecom, já teve uma série de coisas. E esse tipo, pelo perfil do negócio, geralmente ele é vendido em parte. Ele não necessariamente, vamos pegar tudo, fechar, vender tudo. Puf. Ele é vendido em parte porque foi o que aconteceu com a CGTE, a C3E, desculpa, lá do Rio Grande do Sul. Vamos vender aqui só geração, vamos vender aqui só distribuição, vamos vender aqui só transmissão. Porque, em teoria, você vende para players específicos e esses players específicos eles tendem a precificar melhor o ativo e o dono do ativo, que era o estado do Rio Grande do Sul, ele captura esse prêmio. Justo. Né? Ele quer vender mais caro do que botar tudo. Então, assim, também tem valor a ser capturado, mas eu acho que seria uma coisa mais gradual. Por último, Petrobras. A gente alterou a recomendação de manter para comprar, num foco muito mais de dividendo do que de qualquer coisa. O que acontece? Quem leu e quem viu também o meu último podcast, viu que eu estou neutro, eu fiquei, desculpa a expressão, um pouco bunda na parede, eleição, vamos ver. Aí eu lembro que a ação naquela época estava uns R$31, caiu para 28. E quando saiu o resultado das eleições, a ação foi de 28, 29, voltou para os 31. Só que perceba que, não bastando o petróleo ter andado um pouco também, existe um cenário mais claro. O que eu quero dizer com cenário mais claro? Eu acho que... não, eu vou chutar um número aqui. Vamos supor que tenha 10% de chance do atual presidente Jair Bolsonaro ser reeleito. Mas não é isso. Tudo bem, eu estou só mostrando aqui. O que eu quero dizer é o seguinte... ao nível de preços de hoje, isso está zero precificado. Quem viu a análise lá
que eu fiz da iniciação de cobertura de Petrobras vai entender por quê. Enfim, ela está negociando no nível de uma petroleira russa. Uhum. E a atual configuração da Câmara, do Congresso, do Senado, nos mostra que... Porque qual é o grande evento para a Petrobras? É fazer com que ela mantenha o plano estratégico que ela teve nos últimos 6 anos. Que trouxe os bons resultados. Que trouxe os bons resultados e transformou no que ela é hoje, numa monstra pagadora de dividendo e de investimento, de crescimento, de produção. Uhum. Se muda isso aí, muda a tese, muda os resultados, e é por isso que a empresa está negociando nesse nível. E é por isso que ela está com essa geração de caixa em relação ao seu valor de mercado. Então, primeiro, se o atual presidente Bolsonaro for reeleito, isso é um gatilho para a Petrobras. Ah, mas ele vai piorar esse aspecto da educação ou da saúde. Não interessa, estou falando aqui de Petrobras. Todo o restante não me interessa. Isso aí é o seu dever como cidadão fazer análise disso aí. Eu estou aqui, eu estou falando de Petrobras. Então, é um gatilho. Enquanto que a reeleição do ex-presidente Lula não seria tão interessante, porque ele tem ideias e planos que eu não julgo coerentes e razoáveis para Petrobras. Estou falando de Petrobras. E quem viu o início de cobertura, mais uma vez, deu uma olhada lá que você vai entender o porquê. Então, o que acontece? Nessa configuração da Câmara, eu acho assim que ele teria mais dificuldade para fazer alguma besteira. Alguma relacionado principalmente às linhas de defesa da empresa, que é o estatuto e a lei das estatais. Tá? Para ele mudar isso aí, principalmente a lei das estatais, ele precisa do Congresso. Não que o Congresso seja enfim, política é política, tudo tem sua negociação, tudo tem sua emenda, sua indicação política, etc. Mas ele vai ter que vender um pouco mais caro. Né? Então, assim, fica um cenário que não está precificado hoje, que é a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, e enfim, como já tem muita coisa no preço, à medida que ele teria um pouco mais ou muito mais, não sei, vamos ver, de dificuldade para alterar essas linhas de defesa, eu acho que o case ficou um pouco mais assimétrico, entendeu? Tem uma frase que eu ouvi de um gestor uma vez, eu já falei isso aqui no podcast, que ele falou o seguinte: o primeiro 10% são dos idiotas, no sentido assim, que é melhor comprar algo mais caro em um cenário muito mais certo do que... Verdade. É uma boa frase. Do que, às vezes, errar a mão e cair 80% na sua cara. Claro que a eleição ainda não acabou, né? Então eu estou correndo um pouco de risco de tentar antecipar, às vezes, um resultado positivo para a tese da empresa, ou, enfim, mesmo na eleição do candidato Lula, que não vai ser tão interessante, mas que, no final do dia, existe um cenário mais duro assim, para ele, né? Para ele aprovar o que quer que seja. Então, eu acho assim que as coisas mais absurdas assim do plano de governo do PT, assim, a regulação da mídia, que mais? Imposto sindical, eu acho que ele teria dificuldade, porque isso iria jogar contra a própria base dos deputados e senadores de direita e de centro-direita que foram eleitos. Então, eu acho que essa parte assim, mais esquisita de um eventual plano do governo do Partido dos Trabalhadores não deve ir adiante. Mas outras coisas, mesmo absurdas, podem ir. Vou furar o teto dos gastos, etc. Porque no final do dia, política é um negócio complicado. A Marli, primeiro ela te parabenizou pelo relatório de Petrobras, falou altíssima qualidade. E ela perguntou uma coisa que a gente estava falando. Se a cotação atual da Sabesp já precifica ganho do Tarcísio. Ou ainda uma boa parte. Eu acho o seguinte. Ela já apropriou alguma coisa. Tá? Então, assim, o que é a empresa sem o Tarcísio? É algo ali na casa dos 45, 48, 42. A gente está falando aí de um EV base de 0,6, 0,7, 0,4, que é o 0,5, que é mais ou menos o que ela negocia. Então perceba que, se você der uma olhada na tabelinha de múltiplos que eu coloquei lá em cima, Marli, você vai ver que a ação na casa dos 58, acho que ela está 57 hoje, ela está negociando muito próximo à base de remuneração. Tá? Isso aqui, na realidade, é 58 bilhões. Enfim, tem que ver o valor de mercado da empresa. Inclusive, esse valor da firma aqui está errado. Valor... Enfim, valor de mercado, mas enfim. Mas é isso. Eu acho assim que ele não precificou 100%. Entendeu?
Mas aí volta para aquela questão da simetria. Se você quiser jogar o play Sabesp, por que eu prefiro o play Copasa? Porque se der errado, você perde mais dinheiro e se der certo, você ganha menos dinheiro. É o que eu acho, pode ser que eu esteja errado. Calma, não. Se der errado, você perde menos, se der certo, você ganha mais. Você ganha. Não, assim. Na Copasa você perde menos. E ganha mais. E ganha mais. Sabesp, ao contrário. O contrário, exatamente. Uhum. Você tem um upside porrada ainda, se o negócio for pra frente, sem a menor sombra de dúvida. Mas se der errado, a margem tá um pouco maior. Eu escrevo sobre isso aqui no documento, então se você não... É porque eu não quero ficar lendo e ficar chato e tal, mas tá tudo aqui no documento. Assim. Então, é Marli o nome dela? Marli. Então, Marli, por favor, dá uma lida que todos esses dados estão aqui, tá? Isso foi publicado na segunda. É dessa semana. Isso. Dessa semana. Logo depois da eleição. Então, assim, o mercado já moveu um pouco, né? Então, assim, não é nada na mosca, mas eu acho que a racional é mais ou menos essa. Quem quiser jogar esse play, o que tem que entender? Que eu acho, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que para os próximos resultados, o que acontece? Vamos supor que é dia 30 desse mês, né? O segundo turno. Aí vamos lá, ganhou o Tarcísio, ganhou o tal. Cara, vai ter muito trabalho de bastidor, mas em teoria eles estão de férias, correto? Aí depois tem Natal... Aí ele assume no dia 1º. Assume em janeiro. E a Câmara eu acho que só assume em fevereiro, se eu não me engano. Pelo menos no Congresso Federal acho que é assim. Boa pergunta. Os deputados eu acho que eles só assumem em fevereiro. Aí tem aquela solenidade, etc. Eu posso estar falando alguma bobagem, alguém me corrige, mas assim, o primeiro mês é pro presidente, em teoria, compor o ministério, etc. E no segundo mês chegam os deputados e aí ali começam as atividades parlamentares. Depois do carnaval, claro, porque ninguém é de ferro. Mas eu acho que... Então, o que eu quero dizer com isso? É que perceba que existe um cronograma bem distante em relação a esse mês que a gente está aqui agora, até a hora da verdade. Entendeu? Então, assim... Muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer, as pessoas podem desconversar, pode mudar de planos, tem muita coisa para acontecer. Mas, então, assim, vai ficar uma baguncinha ali a volatilidade da empresa, tanto para cima quanto para baixo. Eu acho assim, quando acontece esses cases de evento, a empresa vai reportar o quê? O terceiro trimestre, agora, né, daqui a um mês e tanto, e depois o quarto trimestre, muito possivelmente em janeiro, início de fevereiro. Então, assim, nesses casos, se os cases estiverem muito quentes, assim, o Zema, o Tarcísio falou, eu vou privatizar, é bem possível que as empresas fiquem um pouco insensíveis aos resultados trimestrais. O lucro veio 10% a menos, né? Dane-se. O que interessa, o mercado vai focar muito mais na eventual privatização da empresa do que o lucro ter vindo 10% acima e blá, 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 blá. Então, é um play mais ou menos isso. Se você quiser esperar um pouco, não quiser comprar agora, você está sem dinheiro, né? Tudo bem, não tem problema. Mas entendam que existe esse cronograma. Que, primeiro, você tem a eleição do dia 30. Depois disso, em teoria, a turma entra de férias. Eu falo em teoria porque eu sei que tem muito trabalho de bastidor. E depois Só lá para fevereiro começar. E assim, às vezes não é no primeiro ano também. Tem isso, né? É bem chato. Eu acho... Por que eu tô confiante no primeiro ano? Porque é mais comum essas pautas mais polêmicas avançarem no primeiro ano. A privatização da Eletrobras ser no último ano do governo, eu acho uma surpresa incrível. Assim, Verdade. E o próprio CEO da empresa saiu na época porque ele não acreditava que ia ser privatizado, assim, e engraçado ele ter voltado. Mas eu acho assim, que se ele saiu, foi muito possivelmente porque ele deixou de acreditar na privatização, mas ele se mostrou errado. De alguma maneira, ele voltou, ainda bem, ele é muito competente. Mas assim, tem muita água para correr, mas que fiquem de olho, pelo menos nesse racional. Você não precisa sair correndo no seu home broker e comprar nessa segunda, se você quiser esperar alguma volatilidade. Mas se você estiver entendendo essa tese, esse racional, cara, legal. Eu acho que tem dinheiro aí para ser explorado nesses números mais ou menos que eu falei, né? E tudo tem um processo, aí tem que submeter, aí leva um mês, aí faz uma comissão. Então, assim, leva um tempo, não é uma coisa assim que você vai e o negócio vai virar um foguete na sua cara. O aluno do Sul, te trazer uma pergunta. Aluno de quem? Aluno do Sul. Brabo das opções, hein? Mestre Sul, brabo das opções, escola europeia. Ele fez uma pergunta lá no começo da live, eu não tinha nem visto. Ele acabou de falar aqui e eu quero te trazer, porque, enfim, a gente tá acabando. Mas ele falou assim, desculpa a minha pergunta contrarian aqui. Por que a privatização de uma companhia de saneamento é boa para o investidor? Por exemplo, se aparece entre aspas, aqui ele colocou, sinkhole, e a CIA tá privatizada, como empurrar essa conta pro governo? Sinkhole, eu não entendi esse termo. Me explica melhor, eu sou meio bobo.
Mas assim, pro investidor... Aqui, ó, ele fez uma pergunta de novo, que é qual a vantagem de privatizar uma CIA de saneamento para o investidor da Bolsa? No caso de um desastre, a CIA estiver privatizada, como que eu empurro essa conta pro governo? Você não empurra pro governo, o dono, o responsável por aquele desastre, ele responde. Foi o caso da Vale. Ela fez aquela coisa horrorosa lá atrás, Brumadinho, e ela pagou lá uma multa, acho que de 30 bi. Não sei se houve responsabilidade criminal por alguém, mas eu sei que houve uma responsabilização. Então, assim, e no caso, se for o Estado, o Estado, ele é responsável da mesma maneira. Se a gente estiver falando só de desastres, né, não interessa. A empresa é responsável, seja ela privada ou estatal. Agora, assim, desastre em saneamento, sendo bem sincero, eu nunca ouvi falar de nada. Assim, que, nossa, aconteceu tal coisa no saneamento e nunca ouvi falar de nada, assim, sendo bem sincero. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas enfim, é isso. Tá bom, era essa a pergunta. Uma outra questão que eu já ouvi falar uma vez, por ser um monopólio natural, tinha algumas pessoas que falavam, pô, deveria ter mais concorrente, mas não necessariamente, né? É bom no saneamento você ter poucas empresas, às vezes, prestando serviço, né? Só uma. Porque você tem muitas empresas privatizadas pequenininhas, às vezes não faz tanto sentido, porque as empresas não conseguem escalar e tudo mais. É uma questão de teoria econômica. Né? Não sei porque eu falei isso daqui, mas eu só lembrei aqui. É uma questão de teoria econômica que, enfim, envolve exatamente isso que você falou, né? Certos negócios precisam de escala e se você deixa numa livre concorrência, eles não têm retornos bons o suficiente para prover um produto. Isso eu estou falando de teoria econômica. Então eu não sei nem porque eu trouxe. Não, você tem doutores. Não, sério, você tem doutores escrevendo doutorados. Só sobre isso. Então, assim, aí eu não sou doutor, então. Enfim, não é mais boa, Vitão. Pessoal, lembrando, tá? Se você quiser ler o relatório que o Vitão fez aqui, que está completo, com todos os gráficos, tudo que ele escreveu aqui, ele fez, obviamente, um resumo. Você pode ir lá na plataforma Genial Analisa, analisa.genialinvestimentos.com.br, ou também se você subir aqui o chat, se você estiver ao vivo, tem lá o link para o relatório. Tá, e deixa eu dar uma última questão aqui. Vamos lá. Petrobras, supondo que o atual presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, muito possivelmente ele deve manter mais ou menos a estratégia que a empresa tem mantido. Vai ter uma reclamação do preço ali naquele momento, etc? Vai, mas eu quero dizer o seguinte, eu me refiro ali, quem lê o relatório vai entender qual é a importância da venda das refinarias para a empresa. À medida que a empresa vende as refinarias, aquele risco estrutural dela utilizar o braço dela de refino para ficar subsidiando gasolina mais barata e ter perdas multibilionárias, ele se reduz. E sempre que existe uma redução de risco, o mercado paga mais por isso. Então, se hoje ela negocia a 2 vezes a EBITDA, a empresa estando do mesmo jeito, claro, sem as refinarias que ela resolveu vender, pode ser que o mercado dê um pouco mais de prêmio para ela. E a gente está falando aí de talvez o quê? 0,5 de prêmio? Uma vez de prêmio? Não sei, mas se a gente vai falando de uma vez de prêmio, a gente está falando o quê? Da empresa 50% mais cara. Uma valorização até 50%. É absurdo? Mas, enfim, faz muito sentido que ela seja reprecificada, porque, mais uma vez, ela está negociando no nível de petroleira russa, que tem os seus... Porra, eu sei que a Petrobras tem os seus problemas, mas vamos lá, né? Come on. Faz sentido. Mas é isso aí, pessoal. Lembrando, todos os relatórios lá na plataforma Genial Analisa, 100% gratuito. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, Vitão, foi super bom. Falou, vim elegante hoje, hein? É verdade. Às vezes você vem com umas camisetas surradas, hoje você veio de camisa. Eu sou meio mendigo, hoje eu tô brincadeira. Strings. É isso aí, pessoal. Tamo junto, até o próximo. Falou. A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes. E por isso, a gente pede o seu voto para conquistar esse prêmio. É bem rápido, basta clicar no link.